Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitamos que estamos todos de pé, vamos abrir a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Amém, queridos? Todos acharam? Romanos, capítulo de número 12, a partir do primeiro versículo mesmo. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que estamos para Te adorar, louvar o Teu grande e precioso nome. Que não seja o homem a falar, mas sim o Teu Espírito Santo, usando os lábios do Teu Filho. Que a Tua palavra, Senhor, que nessa noite está sendo enviada, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar. O tema deste capítulo fala sobre consagração a Deus. Também fala sobre humildade e fidelidade no uso de seus dons. Nós sabemos que os dons espirituais, nós temos aprendido muito isso nos cultos de ensino, é também para o quê? A edificação da igreja do Senhor. Paulo está falando aqui, através dessa carta, e pedindo aos irmãos, pelo amor de Deus ou pela compaixão do Senhor, que haja apresentação do vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, aquilo que agrada ao Senhor, que é o vosso culto racional. Em algumas traduções, esse versículo fala sobre o culto racional, traduz por adoração verdadeira. Porque o que é interessante, queridos, não é simplesmente aquilo que nós oferecemos ao Senhor, porque culto é justamente o que? Aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Culto não é simplesmente uma liturgia que nós conhecemos ou a forma como nós apresentamos na igreja o nosso culto. Até porque aqui o culto, ele fala de duas formas, tanto individual como coletivo. E nós vamos ver aqui ao longo da leitura, adoração individual e também adoração coletiva, quando nós nos reunimos para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Aquilo que agrada a Deus, então, não apenas o fazer, mas como que nós apresentamos. A diferença desta adoração ou deste culto não é apenas o que nós fazemos, mas a maneira que fazemos, ou a forma como que nós nos apresentamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas, as nossas dádivas. Como que nós fazemos isso ao Senhor? Aqui Paulo está dizendo que o nosso corpo deve ser oferecido ao Senhor como sacrifício vivo. Quando nós falamos de sacrifício, à luz da palavra de Deus, nós entendemos por holocausto ou libação, ou justamente aquilo que, quando era oferecido, por exemplo, um animal ao Senhor como holocausto,
O holocausto era uma oferta, um sacrifício oferecido, que tinha que ser colocado sobre o altar e tinha que ser queimado ele todinho. Então, quando o Senhor fala através da palavra, oferecer sacrifício, então veja, não que nós tenhamos que o nosso corpo mortificar ou autoflagelar, mas a nossa alma. Como que nós nos apresentamos diante do Senhor? Quando nós falamos de sacrifício, lembramos de morte, mas o Senhor está falando vivo, ou seja, enquanto estamos vivos, enquanto nós estamos lúcidos, conscientes, amém? Como que nós devemos oferecer isso ao Senhor? Quando nós falamos de sacrifício, nós lembramos o que diz a palavra do Senhor. Veja o que diz lá em Romanos, ainda Romanos, capítulo de número 6. Como oferecer ao Senhor uma adoração como um sacrifício vivo. Então a diferença está não no que nós oferecemos, mas como nós oferecemos. É a maneira como o Senhor vai receber. Não é tudo aquilo que nós fazemos que Deus pode receber. Como assim, pastor? Por isso Paulo está dizendo, essa adoração, ela tem que ser com peso de sacrifício. Por exemplo, você conhece a história de Abraão? A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia está justamente no momento em que o Senhor pede para Abraão o seu filho em um sacrifício. O que o Senhor diz para Abraão? Você vai me dar aquilo que você mais ama. Você vai me oferecer em sacrifício aquilo que você mais ama. O Senhor deu toda a estratégia para Abraão, como ele deveria fazer. Deu a instrução, o local, o monte, a forma, a maneira que ele deveria fazer. Aí eu pergunto para a igreja, Deus, ele queria o Isaac de Abraão? Queridos, talvez o que eu vou falar agora pode te chocar. Deus não está interessado na nossa adoração. Ele não precisa da nossa adoração. Somos nós quem precisamos adorá-lo. O Senhor está cercado de louvor. Se você vir à igreja durante todo o mês, eu não sei quantas vezes a tua frequência no culto, se você não der um glória a Deus ou não abrir a sua boca para cantar, não se preocupe, os céus manifestam a glória de Deus, os pássaros adoram, os seres do mar adoram o Senhor, amém, queridos? Deus não queria simplesmente o Isaac de Abraão, Deus queria o Abraão do Isaac. Deus queria o Abraão por completo. Então naquele momento ele diz, Abraão, faça isso, eu quero aquilo que você mais ama. Ele entende o propósito. Então ele vai com o menino, vai até ali no Monte Moriá e vai oferecer o menino. Mas quando ele chega no pé do monte junto com seus moços, ele diz o quê? Veja aqui, quando aparece pela primeira vez a palavra de oração: ficai aqui, porque eu e o menino vamos subir, e após de ter adorado, nós voltaremos. A fé de Abraão era tão grande, que ele sabia que ele poderia subir com o menino e voltar sozinho, mas ele diz, nós vamos e voltaremos após a adoração. Quando ele vai sacrificar o menino sobre o altar, o que o anjo do Senhor diz para ele? Abraão, não faça isso. Por quê? Porque agora eu sei que você teme ao Senhor e não negaste a Ele aquilo que você mais ama. A adoração requer sacrifício. E o que mais? Temor ao Senhor. Então, como nós fazemos? Esta é a diferença. Se apresentar ao Senhor com cânticos, com júbilos, mas com o coração quebrantado. Veja o que diz aqui em Romanos capítulo de número 6 e o versículo também de número 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com quem? Com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado.
como nos apresentar diante do Senhor em adoração? Um corpo sem pecado. Amém, queridos? Porque, como diz aqui Paulo, o velho homem já foi crucificado. Sim, Jesus morreu em nosso lugar, mas nós fomos, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Diga graças a Deus. Veja o que diz ainda, amados, Efésios, capítulo de número 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, veja o que diz a palavra do Senhor no versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, não podemos chegar simplesmente diante do Senhor com a natureza ainda do passado, como velho homem, amém, queridos? Que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 23 diz: vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verso 25, veja o que diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. O que diz aqui a palavra do Senhor? Quando eu me apresento ao Senhor, então, em adoração, eu preciso mortificar o meu velho homem, a minha natureza de pecado, porque já estou justificado pela fé, graças a Deus, deixando a mentira. Por isso que o Senhor diz em João 4, o Senhor procura os verdadeiros, se Ele procura a verdadeira, porque também existem os falsos, que o adoram em verdade. E veja que quando diz aqui a palavra do Senhor, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Aqui entra a adoração coletiva. Quando nos reunimos para adorar, todos temos que estar em verdade, sermos verdadeiros e sinceros uns para com os outros. Como é que eu vou chegar no momento de adoração se o meu coração está triste com alguém da igreja? Se eu estou magoado com alguém? O que Jesus ensina? Quando você vier trazer a oferta, e se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, o que você tem que fazer antes da oferta? Deixa a oferta no altar, vai e se conserta com o teu, depois você volta e oferece a oferta. Amém, queridos? Está tudo bem por aí? Amém? Sem mentira. Versículo 26 ainda diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Glória a Deus. Gálatas, capítulo de número 2, veja o que diz também ainda a palavra do Senhor. Gálatas 2, e o versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais, mas Cristo vive. Ou seja, adoração que tem um nível no Espírito. Paulo está dizendo aqui: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu tenho que oferecer aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo está dentro da minha vida. Amém, queridos? Para que o Senhor possa aceitar o meu culto, para que Ele possa receber a minha adoração. Veja o que diz aqui, voltando para Romanos capítulo 12, como que eu posso oferecer este culto agradável ao Senhor, que é o meu culto racional, a minha adoração verdadeira? Versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo. Então o que eu preciso fazer? Não posso ser conforme o mundo, andar conforme o mundo, estar conforme o mundo. Não é isso, amados, que diz aqui a palavra? Mas transformai-vos. Então, eu recebo a transformação pelo poder da palavra, eu reconheço quem eu sou, eu me arrependo, porque se tem um sacrifício, amados, que o Senhor, Ele não rejeita, é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado. Amém, amados? É a adoração que o Senhor não rejeita, é o sacrifício
que Ele não rejeita. Então a adoração, ela tem que ter, além do temor, ela tem que ter o quê? O arrependimento, para que o Senhor possa receber. Então, nós precisamos adorá-lo, não que simplesmente Ele precisa da nossa adoração. E toda a diferença está em como nós oferecemos isso ao Senhor. Amém, queridos? O sacrifício que Deus não rejeita. Veja comigo Salmo 51. A palavra de Deus fala sobre a situação de Davi. O rei Davi pecou, mas ele se arrependeu, teve consequências de seu pecado. Mas uma coisa que ele não queria, e ele pedia para o Senhor: Deus, Pai, lava-me e me torna limpo, não me lance fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito. Davi já tinha a experiência de ver como é a vida de um homem sem o Espírito Santo, que era o rei Saul. Saul, quando o Espírito Santo foi tirado dele, ele ficava atormentado, e ele só ficava bem quando chamava Davi para tocar a harpa e salmodiar ao Senhor, e o espírito maligno saía dele. Amém, queridos? Então, como é que eu me apresento diante do Senhor? Salmo 51, veja o que nos diz o versículo 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, quando eu venho oferecer o culto, ou quando eu vou oferecer o meu culto na minha casa, ou sozinho, o interessante, amados, nós vamos voltar lá em Romanos 12 para terminar esta leitura. Diz aqui a palavra do Senhor no versículo 4 de Romanos 12. Versículo 1 mostra a nossa adoração individual, mas aqui nos próximos versículos fala sobre a nossa adoração em grupo ou coletiva. Amém, queridos? Por isso que nós não podemos ter rancor, não podemos estar tristes ou guardando mágoa de alguém, porque, amados, quando você vê aqui no primeiro versículo, o vosso corpo, o nosso corpo, amém? Sem pecado, sem mácula, porque o sacrifício na Bíblia, quando era para ser oferecido ao Senhor, o animal para o sacrifício, ele não podia ser maculado, ele tinha que ser novo, tinha que ser puro. Amém, queridos? É assim a nossa adoração. Aqui fala o nosso corpo, mas os próximos versículos de 4 em diante mostra a adoração coletiva, porque assim como em um corpo temos muitos membros, ou seja, segundo a palavra aqui de Paulo, o Senhor considera a igreja como um corpo, individualmente o meu corpo sem pecado, mas junto com a igreja somos um corpo. Diz aqui: assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. E quando nós falamos então dessa adoração coletiva, todos nós temos que estar num só pensamento, num só amor, numa só graça. Como é que Deus vai receber o meu culto? Eu posso até cantar ou tocar bonito, mas se o meu coração estiver magoado com um membro da igreja, como é que Deus vai receber a nossa adoração? Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Amém, queridos? Este é o corpo que nós temos que oferecer. Quando nos juntamos aqui, este é o corpo. Amém, amados? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Todos nós somos, em particular, um membro deste corpo. Segundo Paulo, todos são necessários, por mais que a função seja aparentemente menor, todos são importantes, todos são necessários. Amém, igreja? Assim,
o Senhor recebe a nossa adoração, o nosso culto. E quando a nossa adoração chega diante do trono da graça do Senhor, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Quantos creem que isso pode acontecer aqui nessa noite? Então, antes de louvarmos, antes de adorarmos, como é que está o nosso coração diante do Senhor? Hoje é o momento de nós mortificarmos a nossa carne, que talvez uma chance igual a essa não teremos mais. Amém, queridos? É tempo de perdoar. Repita comigo: é tempo de perdoar. Tem algum membro do corpo que te chateou? Perdoa. Jesus está voltando. Amém, igreja? Está triste? Ore. Está feliz? Cante. Não deixe para amanhã. Não vamos deixar para amanhã o que devemos fazer agora. Vamos nascer a cada dia de novo, mortificando o nosso Adão pecaminoso, amando, perdoando, respeitando. Quantos estão entendendo essa mensagem? É preciso. Eu poderia lançar uma profecia aqui nessa noite dizendo: portas estão abertas, milagres na vida financeira. Mas uma das coisas que Jesus mandou pregar, quando Ele comissionou os discípulos, o início da igreja: ide por todo mundo e fazei discípulos, pregai o Evangelho, ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mas Jesus também mandou pregar o quê? O arrependimento. Não tem culto verdadeiro se não houver um coração arrependido. Você que está aqui nessa noite ou nos assiste pela internet, entrega a tua vida para Jesus. Como diz a palavra, nós lemos aqui: teu corpo do pecado ou tua natureza pecaminosa já foi crucificada com Jesus. Já estamos crucificados, pela fé justificados. Confesse Jesus nessa noite como teu único Salvador. Se arrepende dos teus pecados. E você que precisa de voltar ou ter um encontro real com Jesus, não tem como nós nos aproximarmos diante dele se o nosso coração não estiver puro. Curva a tua cabeça por um instante. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Fique de pé no seu lugar. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou tua vida para Jesus e quer esta salvação?
se apresentar diante dele com o coração limpo, mãos limpas. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para ele hoje. Tem alguém aqui nessa noite: pastor, eu quero entregar minha vida a esse Jesus. Eu estou arrependido dos meus pecados. Eu entendo essa palavra da cruz. Ele morreu para me purificar. Tem alguém aqui nessa noite? Levante a sua mão aí no seu lugar onde você está. Quer entregar a tua vida para Jesus, recebendo como único e suficiente Salvador? Levante a mão e diga: eu quero esse Jesus. Tem alguém? Alguém que está afastado? Volte para ele hoje. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Venha, nós vamos orar por você. Que a tua vida, que a vida do Senhor seja a tua vida. Aleluia. Volte para Jesus nessa noite. Eu quero nascer do teu Espírito. Venha, venha para Jesus. Glória. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, que a minha vida, queridos, que a tua vida seja a vida dele. Andar como ele andou, pensar como ele pensou, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou. Eu não quero te expor, mas aí onde você está, coloque a mão sobre o teu coração e diga: Senhor, estou arrependido, porque eu falei mal do meu irmão. Estamos dentro do mesmo corpo. Não deixa para amanhã. Feche os olhos. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Diga para ele: Senhor, eu quero estar em sua presença. Oh, glória, quero estar. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus? Você que está afastado, filho pródigo, filha pródiga, venha, o Pai está te esperando. Volte para ele hoje. Se tiver que gritar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver Espírito, me dá mais uma chance, Senhor. Eu quero nascer. Você que está triste, está abatido, está se sentindo fraco na fé, venha até aqui à frente, vamos orar por você também. Você não tem mais força para orar, você não consegue perdoar. Vamos orar. Seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Senhor, que estão essas vidas se voltando para ti, oferecendo não apenas o corpo, mas a alma e o espírito ao Senhor. Creio que arrependidos, segure nas mãos destas jovens, perdoa os seus pecados, liberta, transforma, muda a mente, como diz a palavra, a renovação do entendimento. Renova-nos, Senhor, nessa noite. Seja o entendimento de cada um renovado, remetendo a adoração que o Senhor recebe e se agrada. Guarda-nos, proteja-nos e livra-nos de todo o mal, Senhor. Guarda os teus filhos, receba o culto, a adoração deste corpo que te ama, que te adora, que te glorifica, Senhor. Tu estás acima de todas as coisas. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Libera o teu perdão, Senhor, a tua graça sobre nós, para que possamos entender os teus propósitos e sermos aceitos cada dia diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.